Nossas protagonistas são mulheres que viveram na zona rural na região da Amazônia. Nesse primeiro episódio do documentário, vamos mostrar a história de superação de Maria da Luz. Tem fases, né? Tem várias fases. Tem a fase da infância, tem a fase da adolescência, né? E na zona rural isso às vezes é um pouco diferente, né? Da zona urbana e daquilo que a gente tem de experiência de conviver, né? Com essas fases da vida. Então, na zona rural foi muito difícil para a gente ir para a escola, devido às distâncias, devido às séries numa mesma sala, várias séries, né? E a dificuldade também porque éramos muito irmãos, e assim a dificuldade de manter, de comprar material escolar, né, de ter livros para a gente poder estudar. Então era muito difícil, muito distante. Às vezes até pares de sapato para a gente se deslocar, caminhar na zona rural era bem difícil, né? Organizar todos os filhos, tanta gente para poder manter na escola. Então, isso foi uma fase difícil. Junto a isso, as responsabilidades, quando a gente vai crescendo, tem que ajudar no trabalho, tem que ajudar nas tarefas de casa, né? E assim, a gente muito cedo tem o trabalho na roça que a gente tem que fazer, não tem jeito. É um trabalho pesado, isso conta muito, né, para quem, né, precisa estar em desenvolvimento, né? Poucos incentivos, nem de governo de jeito nenhum, né? Que não tinha naquele tempo. A família também não sabia muito os valores do que é, né, o benefício que traz uma pessoa que frequenta a escola. Então, tudo isso foi muito na vontade que a gente tinha de fazer isso, de estudar. E teve uma pessoa fundamental que enfrentou, inclusive, o patriarcado, né? E as determinações assim, machistas que é para a gente não estudar, para a gente não vestir determinada roupa, para a gente não usar uma pintura, um batom, uma coisa. Então, assim, foi muito difícil quebrar tabus. Minha mãe é uma guerreira, é baixinha, mas enfrentou tudo isso, matriculou a gente em escola, apesar das distâncias, né? Ela mesma ia para a escola levando lamparinas, né, com querosene, né, nessa mesma distância, na parte da noite, com algumas colegas e alguns familiares, e tudo isso serviu de incentivo para a gente. Só que a gente ia crescendo e cada vez mais as responsabilidades do trabalho pesado, e chegou um determinado ponto que não tinha escola para a gente, né? Mas se a gente conseguiu chegar à quarta série, era até onde tinha, e a gente ficou bastante tempo sem estudar. Então, você acredita que essa vida na zona rural, com essa questão do trabalho logo cedo, na infância, acaba atrapalhando os estudos e também os estudos nessa zona rural não é visto assim como algo mais importante, sim o trabalho, trazer sustento para dentro de casa? Ainda hoje é assim, né? Na verdade, o sustento era uma forma também de todo mundo sobreviver, né? A gente assim, nem reclama, porque estava todo mundo na mesma situação, os pais e os filhos, né? E a vizinhança. Então, logicamente, que o corpo de uma criança não cabe um trabalho pesado, né? Por exemplo, um peso muito grande. E isso aconteceu muito com a gente, né? Inclusive, as pessoas contratavam, a gente já estava mais crescido. Os maiorzinhos trocavam dias com outros vizinhos, né? A gente ia lá, ou então recebia uma diária, né? Para fazer esses trabalhos com faca, né? Uma criança usando aquilo ali, às vezes a gente se cortava, ainda tem uma marca no meu corpo, né? De corte que a gente levava dessas facas de estar ali trabalhando com mandioca, e a gente enfrentava empreitadas assim muito difíceis, né? De trabalho pesadíssimo, todo o trabalho da zona rural. Então, isso aí, logicamente, né? Quando era de noite, a gente estava com sono. E aí tinha que cuidar tinha um negócio de debulhar o milho, né? Depois de tudo que passava o dia todo já trabalhando, ainda tinha uma tarefa à noite. Isso aí para a gente, que é criança, pesava bastante. Isso eu guardo muito na memória ainda, esse tipo de vivência na zona rural, mas que também foi a base para a nossa vida, né? Junto a isso tinha muitos valores da nossa família, muitas orações, muitas coisas bacanas, né, que a gente vivenciava, que faziam harmonia, harmonizava com todo o conjunto. E isso também fez bem para a gente, né, porque trazia o sentido da união, da unidade, da reunião familiar. Tinha coisas muito boas no meio de tudo isso aí, mas tudo isso por conta mesmo da sobrevivência de todos nós. E quais que eram os tipos de atividade que vocês faziam?
Nossa, muita atividade. Na zona rural tem de tudo, né? A gente tinha a questão de prender os bezerros. Na gente, mulher ainda trabalha mais, né? Porque lava a roupa, lava a louça, ajuda a cuidar dos irmãos, assim, trabalha na cozinha. Mas, assim, a gente ia para a roça, trabalhava na colheita do milho era eu e minha mãe, na verdade, né? Os homens iam fazer as outras coisas, né? A gente colhia o milho e tinha que levar para casa, tinha o plantio do feijão, a gente tinha que tirar o feijão, arroz, para você comer arroz na zona rural, tinha um engenho, né, que fazia tipo descascava o arroz, eu não sei como é que chama a palavra correta, mas assim, a gente tinha que apanhar o arroz. Aí uma coisa que chama bater o arroz para poder levar para tirar a casca do arroz para poder a gente comer e às vezes vender para comprar o açúcar, o café, né, as outras necessidades, o sal, essas coisas, óleo que a gente precisa, além daquilo que a gente consegue tirar e que às vezes não era fácil porque eram muitos filhos. Em alguns momentos a gente chegou a passar, não vou dizer nem necessidade, foi fome mesmo, porque eram muitas crianças, o trabalho não era suficiente apenas do meu pai para poder sustentar tanta gente, né? Apesar do nosso trabalho, do nosso esforço de contribuir com aquilo ali, mas era muita gente, eram muitas necessidades que todo mundo tinha. Então não foi muito fácil não, viu? Assim, mas eu tenho muitas lembranças boas também da família reunida nesses momentos, que isso era super legal. A minha mãe matava galinha, tomar aquele caldo de galinha, comer aquele pirão, todo mundo junto, aquilo, repartir, né? Essa partilha até hoje, ela caminha com a gente, com todos nós, com todos os irmãos. E a gente cresceu acostumado a partilhar. Chegamos a fazer carvão, né? Pegava água de açude de longe, levava aquela água para apagar o carvão, né? Que era uma coisa assim. Eu e o meu irmão Célio Roberto, o Agostinho, os mais velhos, mais tradicionais. Os outros já pegaram um momento mais favorável, que a gente já na cidade, né? Que a gente começou a trabalhar e foi cuidando da educação de todo mundo, do pessoal. Então, assim, aí as coisas foram mudando a partir do momento que a gente foi estudando. Aí a gente trabalhava também assim. Uma das fontes de renda na juventude era trabalhar com cana de açúcar, que a gente fazia mel, rapadura, essas coisas que muita gente ainda, né, fazem lá no local que a gente morava. Ainda tem gente que ainda leva essa forma de trabalho. E era uma nossa fonte de sobrevivência. E quando a gente cresceu, que começamos a trabalhar com cana-de-açúcar, que a gente já foi comprando outras coisas, era bem legal. Eu lembro que eu adorava pintar unha, ainda hoje eu gosto. Vocês estão vendo aqui, ó, tudo coloridinho. Eu sempre gostei do batom, do colorido. E eu tinha que trabalhar, fazer esses trabalhos, às vezes, para vender alguns produtos, para comprar essas minhas coisas que eu sempre gostei. Hoje eu exagero, porque hoje eu assim, não tenho problema, é da minha natureza, gosto, então, assim, desde criança. E, assim, tinha que trabalhar duro, muitas vezes, para sobrar um pouquinho para poder fazer isso. Depois que meus pais permitiram eu pintar unha, usar batom, essas coisas, que isso demorou bastante. O meu pai, na verdade, primeiro, a minha mãe é descendente de amazonense, né, dos indígenas apurinãs, né, da parte dos apurinãs. A gente tem uma mistura, né, familiar, que eu digo que deu certo, uma mistura que deu certo. É brincadeira. Mas, assim, o meu pai, ele veio, inclusive, ele já é falecido, mas, assim, tinha uma certidão que ele veio na época da Segunda Guerra Mundial, e ele tem uma certidão do Exército. Inclusive, assim, dói em mim essa parte, assim, que essa exploração já vem de antes, né? É quase que histórico, é uma reprodução. O meu pai, que ele veio para cortar seringa, né, nessas levas de nordestino, aumentaram a idade dele. Nessa certidão ele era mais jovem. Assim, hoje eu vejo meu filho com 21 anos de idade, imaginar que o meu pai com 17, que era semi-analfabeto, com toda a sua inocência, né, um migrante vindo do Nordeste, aumentaram a idade dele, uma violência, para poder ele vir trabalhar nas terras, assim, explorar, desbravar a Amazônia, né, que nós somos resultado de tudo isso, né, inclusive a descendência por parte da minha mãe, assim, da minha bisavó, das correrias, né, da minha bisavó ter sido capturada, tudo. E aí tem muitas histórias que permeiam, né, a história da minha família, de meus irmãos, da minha mãe, do meu pai. E aí, assim, saber quem sou eu,
a responsável por isso, de certo modo, foi a UFAC, né? Quando eu fiz um mestrado aqui de linguagem e identidade, estudando a história das línguas na Amazônia, saber quem eu sou, de fato, ter visto a história da minha mãe ser apagada a vida toda, né? Que é das populações indígenas, que hoje ainda a gente vê isso, né? E hoje eu saber quem sou eu de verdade, né? Assim, descendente de Apurinã, o meu pai que veio do Nordeste, com a sua descendência africana, europeia. Então, tudo isso, a partir do momento que você estuda, aí você consegue compreender o meio que você está, consegue compreender a sua história, né? E isso é muito legal. Hoje em dia, assim, é uma coisa assim que eu sinto orgulho, na verdade. E naquela época, como que era o meio de transporte? Por exemplo, se precisasse ir ao hospital, como que era feito naquela época? Nossa, era muito difícil, principalmente que era estrada de chão, né, de barro, e a gente não tinha carro, a gente não tinha TV até um determinado tempo, então, assim, era muito difícil porque era a pé que se fazia, ou então o meu pai se deslocava a pé para vir para a cidade, comprava a medicação, levava, que um farmacêutico receitava, não era nem médico. Em época de vacina, trazia todo mundo também, numas picapes, a gente vinha em cima de caminhonete, em carroceria, aquela coisa fazendo para um lado para o outro. Às vezes só faltava fazer a volta novamente por conta que deslizava na lama. Assim, a gente passou muito risco de vida, ponte chegou a quebrar com a gente em algum momento. Então, assim, era bem difícil para a gente estudar. E quando eu resolvi continuar meus estudos, a partir do momento que tinha parado, eu vinha a pé, fazia o trajeto de 14 quilômetros a pé, que o dedinho do meu pé aqui sangrava com as pissarras, porque às vezes não tinha, o sapato não dava para andar na lama, mas na lama tinha a pissarra, e a pissarra cortava meu dedo, que saía sangue, sangrava os dedos, chegava sangrando. E outra, o pior de tudo, é que eu chegava sempre com enxaqueca, com dor de cabeça, porque eu vinha sem dinheiro, né? Eu vinha com, até onde é o Tancredo Neves, a rotatória do Tancredo Neves, tinha ônibus. Eu vinha com o ônibus, o dinheiro da passagem de ônibus até ali, e pegava o ônibus para ir fazer minha prova e voltava para casa, vinha de ônibus até aquele ponto lá e voltava para casa a pé. Então, o sol quente, às vezes muita poeira, e não tinha dinheiro para comer. Eu estudava para fazer 2, 3 provas de uma vez só, e quando chegava em casa eu me arriava lá com dor de cabeça, com enxaqueca, porque eu estava com fome. Eu me enxaqueca porque eu não estava alimentada. Aí só ia conseguir comer quando chegava em casa, porque eu não tinha o dinheiro para lanchar. Estudei pelo rádio, com lamparina, com um livrão enorme, que aqueles livros eu ia e voltava neles milhares de vezes. Tudo que era livro, tudo que era material, eu devorava imediatamente. Hoje meu filho faz igual, lógico que ele tem livro à vontade, eu não tinha. Mas assim, a gente estudava à luz de lamparina, né, na noite, para ouvir pelo rádio aquelas aulas e vir fazer prova na cidade. O começo foi assim. E aí, eu já tinha casado na época, né? Só que hoje sou divorciada, né? Mas eu tinha casado naquela época. E aí, assim, o meu pai adoeceu e tal, e teve câncer, eu tive que ir em São Paulo com ele, e aquela coisa. E quando eu voltei, eu fiz todo o possível e impossível para mudar para a cidade, que ele precisava de um liquidificador para poder triturar o alimento, para ele se alimentar por conta do câncer que ele tinha, né? E aí, assim, nós viemos para a cidade, né? Aqui na cidade já eu separei, com pouco tempo que a gente tinha chegado aqui, e voltei para a casa dos meus pais, passei bastante tempo lá novamente, até ir para a minha casa novamente, eu consegui outro local para eu residir. Mas foi assim, isso eu estou falando da minha história, né? Mas tem os meus irmãos que junto com isso, cada um, né, tem a sua, digamos assim, o seu depoimento, pode dar o seu depoimento, que tiveram experiências várias, cada um de nós, né, dentro desse esforço que a gente fez para estudar. Como é que se deu essa transição para a cidade? Quando você voltou de São Paulo, já se instalou na cidade ou voltou para a zona rural? Voltou para a zona rural, ele voltou para a zona rural, mas só que ele tinham retirado o estômago dele, um 5º arco aqui, né? Porque o câncer já estava num estado bem avançado, e aí foi preciso
foi muito difícil porque não tinha como ele se alimentar com comida sólida e foi preciso vender a colônia. E aí todo mundo para a cidade, eu vim atrás, porque naquela época eu era casada e foi preciso o convencimento para voltar também, né, para vir para a cidade também. E aí as coisas aqui, da forma que caminhou, não deu certo eu continuar casada, mas eu acho que também foi uma bênção, Deus sabe todas as coisas. E aí a gente veio morar num bairro que era de ocupação, né, que eu não quero chamar de invasão, foi uma ocupação que a gente se instalou ali, todos nós, uma casa de mutirão muito pequena. A princípio eu fui dormir, né, quando eu separei, embaixo das redes que eles dormiam, que meus irmãos dormiam, num pedaço de colchão, que nem completo era, faltava um pedaço esse colchão, eu cobria com o pano e ficava batendo na bunda dos meninos lá. Ai, Deus, eu ficava batendo na bunda dos meninos lá debaixo da rede, dormindo, né? Então, assim, o começo foi isso. Daí eu consegui um trabalho de balconista e nesse trabalho foi o meu primeiro trabalho que um colega que trabalhava no Mercado do Bosque conseguiu para mim, e foi assim o começo de tudo. Minha irmã começou a trabalhar na Pastoral da Terra, a gente começou a ajudar os irmãos, fomos botando todo mundo para estudar, todo mundo estudando também, e o resultado é que, graças a Deus, hoje em dia está todo mundo muito bem, graças a Deus. Inclusive a minha mãe, que sofreu bastante, hoje, graças a Deus, como pessoas simples, pessoas que, né, tem uma vida mais confortável, que é tudo que a gente queria, né? E o que a gente também pode oferecer hoje para os nossos filhos, que é estudar. Estou com um filho aqui concluindo um curso de Direito na UFAC, e estudou comigo no colo aqui, no meu colo. Eu estudei com ele no colo aqui na universidade, fiz o mestrado aqui nessa universidade com ele, puxando ele na minha saia, sabe, aqui. E assim, e tudo isso proporcionou para que hoje eu faça o que eu faço também na defesa dos direitos das pessoas, na defesa das pessoas em vulnerabilidade, das pessoas que são vítimas de violência, porque no meio de tudo isso a gente sofreu bastante violência, ficamos expostos a muitas coisas ruins também, porque meus pais tinham que trabalhar e às vezes a gente ficava vulnerável, inclusive para assédios. A gente chegou a passar por isso, né? As mulheres, geralmente, lá na nossa família, algumas foram poucas, as que não tiveram, né, essa má sorte de passar por situações como essa. Até isso, nesse entremeio, a gente teve que enfrentar, superar e hoje transformar isso em luta em prol de outras pessoas que precisam também de seus direitos e que não sofram violência, que a gente consiga quebrar também com a nossa experiência para que outras pessoas não passem. E hoje, depois dessa história aí de muita luta e superação, conta pra gente um pouco do seu trabalho atualmente. Nossa, eu considero o meu trabalho assim, é uma coisa até difícil de explicar, porque o meu trabalho ele virou também assim, eu acho que um destino de vida, não sei, porque a vida toda, desde que eu cheguei lá na zona rural, eu trabalhava com comunidade básica, catequese. Isso me ajudou muito também, a Igreja Católica. Eu agradeço muito também ao que eu sou hoje, a algumas pessoas. O Padre Máximo, por exemplo, foi fundamental, né, a presença dele na nossa vida, não só na minha, da nossa família. Então, assim, hoje a gente transformou isso também no nosso trabalho, é um alicerce, tudo que a gente viveu. Então, hoje eu trabalho, eu coordeno, eu chefio um departamento de uma secretaria de Estado. E não é o meu primeiro trabalho, eu já fui conselheira tutelar, eu já coordenei o Educandário Santa Margarida por muitos anos, eu trabalhei na rua diretamente com população em situação de rua, sou uma técnica de uma secretaria que trabalha no planejamento do meu estado, trabalho no planejamento da minha secretaria, das políticas que eu coordeno hoje com propriedade, com capacidade técnica, né? E eu, assim, já contribuí com muitas políticas aqui em vários setores, em várias políticas aqui do Acre. Contribuí muito mesmo com a sociedade acriana já através do meu fazer. Mas isso tem base naquilo que eu enfrentei também lá atrás. E enfrentar, defender direitos humanos, tudo isso que eu passei me fez perder o medo de enfrentar, de partir para o enfrentamento, porque às vezes quando você vai defender uma pessoa, você vai causar desconforto em outra, naquela que está violando. Então, isso também me fez perder o medo, sabe? E qual a memória feliz que você tem da sua vida na zona rural?
Isso aqui são memórias também felizes. Não, eu estou te falando isso, mas não vou falando isso não como uma coisa que me doa, que seja eu vejo isso como a história de vida, não vejo como negativo, eu vejo como positivo. Serviu para o meu crescimento, serve para quem está ao redor de mim, serve para o meu filho, serve para muita gente, né? Serve para quem eu cuidei a vida toda, né? Que aí a gente aprende também a cuidar do outro, a gente aprende a ter responsabilidade, a gente aprende muitos valores com tudo isso. E tem muitas outras memórias que são magníficas. Eu jogava futebol, eu gostava de dançar forró, tinha umas festas de sanfoneiro lá, quando eu escutava aqueles pandeiros, quase eu corria para chegar nessas festas. Até hoje amo dançar, se forem lá no YouTube vão ver meus vídeos dançando, danço só, danço se tiver acompanhante de qualquer, porque eu gosto. Então aquilo lá, aquelas festas da zona rural eram muito boas, as visitas que a gente fazia para as nossas famílias, junto com os primos, né? Os banhos de açude, os banhos de igarapé, a gente fazia tanta coisa junto, as orações, as rezas, né? Os arraiais, a gente fazia muita coisa bacana nas comunidades. E eu ia, o pessoal me chamava para ir rezar o terço, não chamo mais, mas se chamar eu vou, eu gosto de estar participando das coisas. Então a gente se fez muita coisa bacana junto com as crianças, junto com a juventude, junto com as comunidades de base. E a gente tem muita memória boa de tudo isso. Eu acho que hoje, para mim, tudo foi positivo, tudo serviu para me tornar o que eu sou realmente hoje. E assim, eu creio que eu seja uma pessoa feliz, realizada, né, profissionalmente, como ser humano, na minha vida acadêmica, como família. Eu sou feliz. Eu acho que não tem nada para reclamar e tudo que aconteceu lá atrás serviu de aprendizado para mim e não só para mim. Quando você, assim, está no mundo, você não vai aprender só com o que aconteceu contigo. Comigo, por exemplo, eu aprendo com o que aconteceu com você, com meus irmãos, com a minha mãe, com pessoas que eu nem conheço. Então, o aprendizado ele é em qualquer lugar e é a partir das experiências dos outros também. Então, eu fico muito feliz também de ter aprendido com essa experiência dos outros e com a história dos meus irmãos. Uma das coisas melhores do mundo é estar com 9 irmãos, né? Meu filho hoje só tem um irmão. Eu tenho 8, todos vivos, né? Assim, a gente é super parceiro, super colegas. Mexe com todo, um precisa de uma coisa, todo mundo corre. E assim a gente faz até hoje, né? E ainda damos aquela satisfação. Mãe, estou indo para a fronteira. Mãe, estou indo ali no Bujari. Mãe, estou assim. Então, assim, a gente ainda faz isso, né? Aquela coisa gostosa que a gente guardou ainda, que são os valores que foram ensinados para a gente.